Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de setembro, terça-feira, e nós vamos para a nossa segunda aula de hoje, nossa aula de geografia. E na aula de hoje nós vamos começar, dar um início à nossa aula fazendo a correção dos conteúdos da aula passada e também dando aí uma recapitulada no que a gente viu. Então preste atenção, pegue já o seu material para a gente iniciar a nossa aula fazendo a nossa correção. As atividades que ficaram para casa do livro integrado são pessoais, então elas não precisam de correção. Na ficha de atividade, a página 104 também é pessoal, então nós vamos começar pela 105. Primeira questão, relacione a imagem ao tipo de bairro que ela representa. Então, se você relacionou da maneira que está aparecendo aí na sua tela, sua resposta está correta. Se não, aproveita para fazer a correção. Na página 106, entre as ilustrações a seguir, pinte aquelas que representam elementos comuns nos bairros industriais. Então, a gente pode observar a primeira imagem e a última imagem, aí a primeira imagem que é como se fosse uma fábrica e a última imagem que é um caminhão. Essas duas imagens são as imagens que você deveria ter pintado. Se você pintou outra imagem, tenta apagar e pinta as imagens corretas, a primeira e a última. É isso aí, gente, feita a nossa correção, vamos dar continuidade ao nosso capítulo sobre a cidade. A gente estudou sobre o campo, vimos algumas coisas sobre o campo e agora nós estamos estudando a cidade, né? Como a cidade se organiza, como funciona, como é viver na cidade. Então prestem atenção na explicação para a gente concluir na aula de hoje o nosso capítulo sobre a cidade. Vamos lá? Os nossos estudos sobre o nosso capítulo cidade, né? Nós estamos vendo aí como funciona a cidade, como se organiza a cidade, as atividades, os trabalhos realizados na cidade. E na aula de hoje nós vamos concluir esse capítulo observando tudo que a gente já estudou até agora sobre as organizações da cidade. Nós concluímos os nossos estudos na aula passada, na página 191, e é a partir dela que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, aí apresenta, né, os bairros são muito importantes para as cidades, pois além de facilitar a localização de diferentes pontos, é nos bairros que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. Muitas pessoas vivem em um bairro e trabalham ou estudam em outro. Além disso, as pessoas deslocam-se diariamente em busca de produtos e serviços e, por isso, as cidades em geral contam com infraestrutura de transportes públicos. Em cidades pequenas, o transporte é feito majoritariamente por linhas de ônibus que ligam os diversos bairros entre si e os bairros ao centro da cidade. Nas cidades grandes, a rede de transporte é bem mais complexa e conta também com trens e metrô. E aí a gente pode observar uma imagem do metrô em Recife, capital do estado de Pernambuco. Logo na página seguinte, na página 102, nós vamos poder ver a seção de olho no local. Você já usou o sistema de transporte público da cidade onde vive? Sabe se ele é eficiente? Nessa atividade, você deverá entrevistar uma pessoa que utilize o transporte público em sua cidade. Para isso, use o questionário a seguir. Aqui você pode pensar nos transportes que são utilizados na nossa cidade, né? Você pode pensar nos ônibus, você pode pensar nas Topics, nos mototáxis. Use o tipo de transporte que não seja um transporte próprio da pessoa, né? Você vai pensar nos transportes utilizados. Na segunda questão, vai dizer aqui, ó, que tipo de transporte público urbano você utiliza diariamente. Aí você pode colocar outro, caso não seja, né? Aqui nós não temos o metrô, nós temos os ônibus, mas dificilmente a gente usa para se deslocar dentro da nossa própria cidade. Então, você vai pensar nos transportes que você utiliza, né? Quando você não sai, ou no seu, se sua família, né, seus pais tiverem carro, moto, bicicleta, isso são os transportes pessoais de vocês. Você vai pensar em que alternativa, que outro tipo de transporte você utiliza quando precisa sair e não utiliza o seu transporte dos seus pais, né? O transporte que você tem em casa.
E qual é o destino quando você precisa utilizar, para onde você vai. Quanto tempo você passa diariamente nesses deslocamentos? Aí você vai escrever se você usa diariamente, se você usa esporadicamente. Qual é a sua opinião sobre a qualidade do transporte público em sua cidade? O que poderia ser feito para melhorá-lo? E aí você vai colocar a sua opinião, se você acha que aqui nós temos opções de transporte público adequado, o que você poderia fazer para melhorar esse transporte público que a gente utiliza. Como seria a sua vida se não houvesse o transporte público em sua cidade? Você vai pensar, se você utiliza sempre esse transporte público, como seria a sua vida se você não pudesse utilizar? Ou se você utiliza em algumas situações, né? Como você poderia resolver essa situação utilizando que outro meio? Como você faria para se deslocar de um lugar para o outro, caso não tivesse aquele transporte que você utiliza, mesmo que seja de vez em quando? Então é sobre isso que você vai pensar nessa atividade, aí você vai colocar a sua opinião, você vai falar aí o que você sabe sobre os transportes, o que você pensa sobre os transportes na sua cidade. Na página seguinte, a gente tem a atividade Mão na Massa, a página 193. Observe a imagem. Vejam aí que trânsito, né, gente? Lotado. No Brasil e em muitos outros lugares do mundo, o trânsito é apontado como um dos aspectos negativos da vida na cidade, pois o número de veículos é grande e causa transtornos como congestionamentos e acidentes. Na sua opinião, o que os governos deveriam fazer para resolver essa situação? Então, nessa questão, você vai expor a sua opinião. O que você acha que poderia resolver essa questão do trânsito, né? Diminuir a quantidade de carros aí nas ruas, diminuir também a quantidade de acidente, o tempo que as pessoas passam paradas no trânsito. Aí você vai colocar a sua opinião. Pense no que você poderia fazer. Se você fosse governante, se você tivesse poder para isso, o que você poderia fazer para resolver essa situação? Olha, gente, que coisa, né? Muitos carros. Na segunda questão, nessa mesma página, ligue o tipo de bairro às suas características. Essa segunda questão nós vamos fazer juntos, então presta bastante atenção, tá certo? Para você conseguir aí junto comigo identificar as características de cada bairro. Então vamos observar. Nós temos aí o bairro residencial, o bairro industrial e o bairro comercial. E aqui nós temos as características, né, de cada um deles. Vamos observar. Nesse tipo de bairro, há uma grande concentração de indústrias. Se tem uma grande concentração de indústria, a gente já tem como entendido que é um bairro industrial, certo? Nesse tipo de bairro, existe inúmeras lojas e estabelecimentos comerciais. Então, vocês acham que é um bairro residencial ou um bairro comercial? Se é um bairro que tem muitas lojas e comércios, ele é um bairro comercial. Nesse tipo de bairro, as moradias são as construções predominantes, ou seja, as que têm maior número. Então, são as residenciais. Sempre observe as características de cada bairro. Nós também iremos fazer juntos a atividade da página 107 da ficha de atividades. Então, pega já sua ficha de atividade, abre aí na página 107 para juntos nós respondermos essa atividade. Complete as frases a seguir. Então, observe as palavras que completam as frases. Para que a cidade funcione, é necessário que ela tenha infraestrutura e serviços, já que nesse espaço vive uma grande quantidade de pessoas. Podemos mencionar como exemplo de infraestrutura vias de deslocamento, redes de distribuição de energia e iluminação. Entre os serviços, podemos citar bancos, escolas e hospitais. Então, as palavras que completam esse texto, essas frases são cidade, serviços, pessoas, deslocamento, energia e bancos. E vai fazendo aí no seu livro também.
Na segunda questão, desembaralhe as letras a seguir e descubra o nome da primeira vila do Brasil. A primeira vila do Brasil foi São Vicente, como a gente estudou ali no nosso capítulo sobre cidade. Então, aproveita e já escreve aí a resposta na sua segunda questão, São Vicente. Na terceira questão, complete a cruzadinha com os nomes de vias de transporte e deslocamento que existem nas cidades. Então, aí a gente pode ver transporte e deslocamento já feito, já escrito, e nós vamos completar. Então, aí puxando do R, nós temos ruas, lá no N, avenidas, e por último, transversais. Na próxima página, página 108, nós vamos ver a quarta questão. Entre as ilustrações a seguir, pinte aquelas que representam elementos comuns nos bairros residenciais. Então, será se é normal nos bairros residenciais a gente ver aí como se fosse uma plantação e um carrinho desses que é comum no interior, né? Como se fosse um trator, uma máquina de arar a terra? Não, isso não é comum nos bairros residenciais. E essa residência, se é um bairro residencial, é comum que tenha residência. Então, essa você já deve pintar. E embaixo nós temos o desenho de uma indústria. É comum no bairro residencial a gente ver indústrias? Não, então você não vai pintar. A única imagem que você vai pintar é essa residência. Na quinta questão, os bairros comerciais são aqueles que prevalecem estabelecimentos comerciais. Registre nas linhas a seguir pelo menos 5 tipos diferentes de estabelecimentos comerciais. Essa resposta ela é pessoal, mas você pode colocar como resposta vários tipos de estabelecimentos, como farmácias, quintandas, mercado, pet shop, loja de roupas, loja de calçado, de eletrodoméstico, de departamento, armazém, loja de alimento, restaurante, loja de material de construção, mercearia, bar, lanchonete, vários outros. Então, essa resposta fica a seu critério. Escolha o que você gostaria de colocar. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham aprendido mais sobre a cidade. Eu vou estar deixando aqui no nosso final do vídeo a agenda para que vocês realizem as atividades e me enviem a foto para contar aí com a sua presença, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!